Boa tarde, meus amores. Vamos voltar para a nossa aula de ciências. Então, vamos agora lá na página 29 de ciências, revisar o que nós aprendemos. Vamos acompanhar a professora? Então, vamos lá. Número 23. A maioria das crianças possuem vozes agudas, que na adolescência ficam graves. Nos meninos, isso ocorre do modo mais acentuado. A que qualidade do som nós estamos se referindo? A altura, o timbre, o reflexo ou a intensidade? Com certeza, nós estamos falando da altura, que possui vozes agudas. Tudo bem? Depois, vamos aqui para a página 24. Por que a tia Paula marcou a questão B? O telefone toca e, ao atender, você imediatamente identifica que é pela voz. Qual é a qualidade que nos permite reconhecer a diferença entre os sons? A altura, o timbre, o reflexo ou a intensidade? Com certeza, o timbre de voz da pessoa. Depois, a número 25. A poluição pode ser definida como atividades que degradam o meio ambiente, afetando de forma nociva a saúde do ser humano. Um tipo de poluição que afeta diretamente o homem é quando um determinado som é superior àquele considerado normais. Esse tipo de poluição é a visual? Não. É a sonora, com certeza, terceiro ano. É a sonora, não poderia ser ambiental nem atmosférica. Depois é o número 26, ó. Em algumas indústrias, os trabalhadores necessitam de protetores auriculares, protetores de ouvido. Para quê? Para comunicar-se com os colegas, proteger o ouvido da sujeira, diminuir o ruído e preservar a saúde auditiva. Com certeza que eles precisam desse instrumento para proteger os ouvidos, né? E ouvir música durante o trabalho e manter a saúde auditiva? Claro que não, né? Depois vamos vir na página número 27. Os objetos que permitem a passagem parcial de luz são chamados de parcial, não é totalmente. São os opacos, são os refletores, os translúcidos ou os transparentes. Olhem bem, os objetos que permitem a passagem parcial, não passam totalmente, são os translúcidos. Muito bem. Marcaram aí as alternativas? Então vamos para a próxima página. Agora o número 28. Os objetos que não permitem a passagem da luz são chamados de corpos o quê? Opacos, refletores, translúcidos ou transparentes. Que não permite terceiro ano são os opacos, tudo bem? Agora o 29. Observe a imagem. Olha aqui a imagem que é a sombra da letra A, da letrinha B, da letrinha C e da letrinha D. Aí vem a pergunta, em qual cenário a sombra da árvore está bem menor? Olha, está bem claro a sombra da árvore, né? Que é da letrinha C. Vamos lá, na 30 agora. O Sol é a maior fonte de energia de todo o sistema solar. Escreva certo ou errado, na frente de cada afirmação que tiver o Sol como responsável. Letra A. O Sol ilumina a Lua e os planetas com certeza, certo? Letrinha B. Podemos obter energia elétrica a partir do Sol? Com certeza. O Sol aquece toda a nossa Terra? Claro, com certeza, certo. E a letrinha D. O Sol ilumina as estrelas, por isso as vemos? Errado. Depois o 31. O elemento urbano, como pinchações nos muros, anúncios publicitários, os banners, né? Placas e outdoor, provocam uma poluição denominada o quê? Visual, né? Lembra que a tia Paula explicou? Hídrica, sonorotérmica, seria visual. Página 30, tudo bem? Vamos seguir então adiante. Só que agora nós vamos encerrar esse conteúdo aqui, tudo bem? E vamos partir para uma nova matéria. Vamos lá, virem a página. Vamos entrar para o capítulo 2, Transformações Físicas da Matéria. Olha só que bacana! Estados físicos da matéria. Textos e contexto. Acompanhe a leitura com a professora. Observe as nuvens vistas na janela de um avião. Olha lá, olha as nuvens lá. Elas se parecem com o quê? Com gases, não sei. Vista da janela do avião, as nuvens parecem um mar de algodão, gente, mas não são. As nuvens são formadas por várias pequenas gotinhas de água na forma líquida ou minúsculos cristais de gelo. Olha que bacana, gente.
Eu já estive assim, né? Eu já expliquei para vocês uma vez que a tia Paula até gravou como que era bacana ficar olhando as nuvens, né? Então vamos lá. Aí vem o dialogando. Olhando as nuvens no céu ou pela janela do avião, você já imaginou do que elas são feitas? Quem não já imaginou? Toda criança imagina, né? Depois, quando você sopra e enche uma bexiga, ela fica cheia de quê? De ar, não é? Claro, né, terceiro ano? Em um dia de calor, o que acontece com o picolé debaixo do sol quente? O quê? Derrete! Ei, muito bem. Então vamos teorizar? Bom, a matéria é tudo que existe na natureza, na verdade, no universo. Os seres vivos, as plantas, os animais, o ar, o sol e a água, ou seja, tudo que conhecemos é feito de matéria. Podemos encontrar matéria em três estados físicos, seria no sólido, no líquido e no gasoso. Observe algumas substâncias em diferentes estados físicos. Olha lá, ó. O sorvete é sólido, ele é palpável. O líquido é a água, olha a água, claro, é líquida. E gasoso, porque tem o vapor, a mistura de gases ali, será? Eu acho que sim. Vamos aqui agora. Para entender melhor o estado físico da matéria, a água é um dos melhores exemplos, sabia? Pois é, podemos encontrá-las na natureza nas três formas: nos rios, lagos, oceanos. Ela está no estado líquido, nas geleiras e nos icebergs, ela está no estado sólido. E no ar, a água se encontra no estado gasoso. Muito bem. Olha aqui a página que nós estamos. Vamos agora para outra página. Vamos dar continuidade no conteúdo na página 34, tá? Então vamos lá. Outra página, na página anterior, na 33, teria um experimento que é mão na massa, mas isso vai ser uma atividade para casa. Então, vamos continuar o conteúdo. Mudança de estado físico da matéria. Tudo na natureza está em constante mudança, inclusive a matéria, que pode mudar de forma, tamanho e propriedades. Mas não se perde, já dizia o famoso cientista em 1777, o chamado Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha ele aí, ó. Ó, Lavoisier, Lavoisier. Legal, né? Então vamos lá. Quando um material muda de seu estado físico, dizemos que ele passou por uma mudança em seu estado. Essas mudanças são exemplos de transformações físicas, que são aquelas que não alteram a composição da matéria. Elas comumente ocorrem quando modificamos a temperatura na qual a matéria se encontra. As mudanças desse estado físico da matéria, exemplificadas pela água, podem ser representadas no esquema a seguir. Uau, olha a fusão. Tem fusão, vaporização e solidificação e condensação. Olha só, gente, a água no estado sólido, olha o gelinho, isso. Aí nós temos o líquido, que é a água, e a nuvem, que é o gasoso. Tudo bem? Não esqueça aqui embaixo da sublimação, ó. Na vaporização, a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. São exemplos de vaporização em nosso cotidiano, tudo bem? Então vamos ver como que funciona. Olha só uma panela de água fervendo. Ela está aqui, ó, olha lá, ó. A água fervendo na panela aquecida pela chama do fogão. Olha só a roupa no varal. A roupa molhada secando no varal, está evaporando. É o calor do sol que está fazendo essa água, a sair a água da roupa para secar essa água? Eu acho que é. É uma vaporização, porque fica muito quente e vai evaporando a água e vai subindo. Não é assim que a gente entende? Então vamos lá. Na condensação é diferente. A matéria passa do estado gasoso para o estado líquido, faz um processo ao contrário. Em geral, isso ocorre quando a temperatura diminui. Dentre os exemplos dessas transformações, podemos citar o quê? Vamos ver, virem a página para a página 36. Gotas de água formada no vidro da janela. Olha lá, ela vai se transformar, né? Gotas de água formada no vidro da janela, ela estava o quê? Era o estado gasoso e ela vai voltar o quê? Para o estado líquido. Olha aqui o outro aqui, ó. Formação de gotas de água na face externa da lata gelada de refrigerante também, ó. Depois nós vamos estudar a solidificação.
A matéria passa do estado líquido para o sólido. Olha só, do líquido vai se tornar em sólido, palpável. Geralmente com diminuição de temperatura. São exemplos de solidificação. Olha aqui a formação dos icebergs nas geleiras. Está ficando para o estado sólido. Olha a água da geladeira no nosso, né? O produto do gelo no freezer. É solidificação. Você consegue pegar o gelo, né? Palpável. E nós temos aqui um outro exemplo que é a produção da vela. Olha lá, tá vendo? Então, são exemplos de solidificação, que é a matéria que passa do estado líquido para o sólido. Página 37, vamos seguir. Na fusão, ocorre a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. Nossa, ela transformou de novo, olha só, terceiro ano. Geralmente, essa transformação ocorre em sequências do aumento da temperatura. Dentre os exemplos da fusão, observamos aqui, ó. Tá vendo o cubo de gelo derretendo? É uma fusão. Fundição da matéria da temperatura elevada, lá está derretendo, ó. E o derretimento do chocolate na produção do doce. Então, para a gente guardar na nossa cabecinha, a fusão é quando a temperatura aumenta e vai derretendo tanto o gelo quanto a temperatura elevada aqui nesses metais ali, ó, dos metais, e derretendo nossa barra de chocolate. Oba! Depois vem aqui na sublimação, que é a última, né, que nós vamos estudar agora, ó. Na sublimação, ocorre a passagem direta da matéria para o estado sólido, para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Olha, não era líquido. Dentre os exemplos, nós temos a de sublimação. Sabe qual que nós podemos observar? Isso mesmo. O gelo seco de sólido para o gás. Olha lá. A naftalina, gente, utilizada em armários, passa do estado sólido para o estado gasoso. Ela vai se dissolvendo, liberando vapores que afastam os insetos, viu? Muito bem. Então, o que nós estudamos? Os estados físicos da matéria. Olha só, o sólido, o líquido e o gasoso. E como a tia Paula sempre falou para vocês, nós temos que praticar o que estudamos. Porém, aqui na apostila já tem um exercício resolvido. Escreva o nome da mudança do estado físico e dos fatores que são necessários para que ela ocorra. A resolução é o quê? Vaporização. Ó, o vapor saindo aí, ó, o vapor saindo. Para ocorrer essa transformação é necessário aumentar a temperatura. Muito bem. Olha a fusão aí, terceiro ano está derretendo, olha lá. Para ocorrer essa transformação é necessário aumentar a temperatura para que derreta, é a fusão. Lembra do chocolate e do sorvete que vocês nunca irão esquecer? E depois, como é que é a condensação? Para ocorrer essa transformação é necessária uma diminuição da temperatura. Lá, ó, tá diminuindo e o menino consegue até fazer os desenhos na vitrine. Olha que bacana. Tudo bem? E vamos então ao exercício de fixação. Escreva o estado físico da água antes e depois de cada transformação. O nome do processo ocorrido. Olha o menininho lá colocando a água. O menino levou na geladeira. O menino pegou o gelo. Ai, ai, ai. Como é que é, hein? Vocês vão olhar e vão fazer. Depois outra aqui, ó. Tem um gelo. Foi derretendo. Ih, se transformou no quê? Não sei. Depois a letrinha C. Botei a água na panela. Tampei a panela. Ai, cozinhou meu feijão. E por que cozinhou? Porque encheu de vapor, será? Olha que legal. E depois, 7, observe essas imagens e em seguida escreva seu estado físico. Qual que é o estado físico, hein? O da árvore é o quê? Qual será que é o da árvore? Qual será do gás natural? É o que vocês vão agora pesquisar no que estudaram e responder. Qual o estado físico do suco? Vocês também irão responder. Lembrando que o estado físico é que é sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Vamos saber mais um pouquinho? Ó, saiba mais. As mudanças do estado físico podem ser observadas na natureza também, como por exemplo no ciclo da água. Veja como ocorre esse ciclo e o nome de cada etapa. Olha lá, ó, que bonitinho, ó. Tem a condensação, a evaporação, a precipitação e a infiltração. Olha as imagens, olha na natureza, olha lá que bacana. Vocês podem observar tudo que nós estudamos anteriormente, também na natureza funciona, tá bom?
Ó, a água evaporando. Choveu muito, aí aquela chuva caiu no solo, né? Aí quando caiu, o que que aconteceu? Ela vai filtrando, a precipitação vai filtrando, e depois que acontece, vai evaporando, e assim vai o processo, né? É mais ou menos assim que funciona, né? E, como sempre, exercício de fixação. Leia com atenção a letra da música e responda as questões propostas. Vamos ver quais são? Ó, a página nós estamos, ó, 40. Então, além das tarefinhas anteriores, né, que vocês vão responder, vocês vão ler esse texto aqui, ó, de gotinha em gotinha. Leiam para que na próxima aula nós podemos discuti-los, tudo bem? Olha que fofo. Gotinha em gotinha. Tudo bem, terceiro ano? Então, a atividade para casa são essas páginas que a tia Paula falou e essa leiturinha. Nos veremos na próxima aula. Beijo, meus amores. Saudade.